Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Dinheiro com Psicologia, um podcast que a gente fala de psicologia, psicologia enquanto carreira, enquanto profissão e de dinheiro. Hoje eu estou aqui com duas convidadas, que é um prazer. Gente, uma é extremamente metódica, ela trouxe um roteiro para o podcast. Primeira vez que esse podcast tem um roteiro, primeira vez, né? Então, hoje nós temos aqui a Aline e a Patrícia, grandes amigas, né? Esqueci de me apresentar, mas eu acho que você já está acostumado comigo aqui. Eu sou Luciana Cardoso, a host desse podcast. Aline, Patrícia, no desejo de vocês, no comando de vocês, se apresente. Quem são vocês? Bom, eu sou a Aline Soares, sou psicóloga e orientadora de carreira e uma apaixonada por pessoas. Eu sou Patrícia Viegas, eu sou psicóloga há 26 anos e também sou consteladora e coach. Bom, hoje nesse podcast nós vamos falar de carreira, de transição de carreira, de tudo aquilo que envolve carreira. Um tema que pode gerar muita dor na vida da gente, né? Eu sempre falo, gente, eu escolhi psicologia tão cedo, sem preparação nenhuma. Glória a Deus que deu certo, né? Mas vamos lá, gente, me fala um pouquinho. Gente, eu tenho um roteiro. Eu tô encantada que eu tenho um roteiro. Eu tenho um roteiro baseado num livro. Como encontrar o trabalho da sua vida. Viu, gente? Hoje aqui a gente tá bem. Mas vamos lá. Primeiro me conta um pouquinho como que vocês se encontraram nessa profissão. Como que a profissão chegou até vocês? Porque você trabalha com empresa, a Aline trabalha com empresa. Como que essa profissão chegou até vocês? Vocês escolheram? Ou era um mandato da faculdade? Era um mandato familiar? Como que vocês se encontraram nessa profissão? Dentro da psicologia de carreira? A gente chama assim psicologia de carreira ou não? Pode dentro da psicologia, eu gosto de trabalhar com a ideia de orientação de carreira. Uhum. E aí, dentro da orientação de carreira, as vertentes, onde a gente tem a orientação a jovens na escolha profissional. A gente estava até conversando aqui agora, eu e a Patrícia, sobre treinamento de habilidades sociais, que também hoje é algo que é muito necessário e demandado pelas empresas. Então, também é uma das vertentes. A transição de carreira, equilíbrio de vida e carreira. Então, eu gosto de trabalhar com essa ideia de orientação de carreira e dentro da primeira entrevista, mapear qual é a necessidade daquela pessoa. Mas como que você chegou nessa escolha, né? Eu fui escolhida pela psicologia do dinheiro. E vocês, como que foi? Legal. Deixa eu contar primeiro como é que eu escolhi a psicologia. Ok. Na época de vestibular, hoje tem o Enem, né? Na época era vestibular. E eu queria fazer um monte de coisa. Eu pensei em fazer fisioterapia, eu pensei em fazer nutrição, pensei em fazer educação física, pensei em fazer curso técnico. E um belo dia minha mãe chegou para mim e falou assim: Aline, você já pensou em fazer psicologia? Porque as suas amigas sempre vêm aqui, conversa com você, desabafa, gosta de falar com você gosta de ouvir, você gosta de aconselhar. E eu me lembro que na época, adolescente, rebelde, né? Ainda fiquei brava com a minha mãe porque ela escutava as minhas conversas. Uhum. Mas aquilo foi extremamente importante porque nesse momento onde a gente é jovem, a gente não tem muita alta percepção. E a minha mãe teve essa percepção, me deu esse feedback, eu comecei a pensar e até pesquisar o que é psicologia, o que um psicólogo faz, quais habilidades. E eu realmente me identifiquei muito. E aí fui fazer a faculdade de psicologia e não me imagino de jeito nenhum fazer nenhuma das outras coisas que eu tinha em mente. E a psicologia de carreira, ela foi acontecendo. Eu sempre quis a psicologia empresarial. Então, durante todo o curso, eu gostava, né, tinha interesse pela psicologia organizacional. E logo depois que eu me formei, comecei a trabalhar para empresas
E por trabalhar com empresas, depois eu fiz formação de coach e comecei atendimentos individuais, com foco em carreira, por causa da minha trajetória. Então, ela foi acontecendo, assim, gradativamente, mas de maneira planejada também e focada já nos temas, nos assuntos que eu gostava, que eu tinha interesse. Então, nós podemos dizer que a sua profissão, quem escolheu foi sua mãe? Pode-se dizer que sim. Muito bem escolhido. Pode ter às vezes isso dá certo e às vezes não, né, gente? Uhum. Porque foi baseado numa percepção de habilidades. Aí eu acho que é interessante o feedback do outro. Quando essa carreira ela é escolhida pelos pais, baseada, né, em talvez status, questões financeiras, aí eu acho que corre um risco de ser mais complicado. E depois que a Patrícia apresentar, eu quero contar para vocês como que eu escolhi psicologia. Bom, então vamos lá, né? Eu escolhi a psicologia porque eu já tinha certeza. E foi tiro e queda. Realmente, eu não tinha dúvida sobre o que eu queria. Muitos jovens passam por essa dúvida, né? Até porque a escolha profissional é, sim, num momento muito cedo. E você vai escolher aquilo que você vai querer passar a sua vida inteira fazendo. Mas, naquele momento, a partir de um livro que eu li, que foi dado por uma amiga minha de infância. Qual que é o nome do livro? O livro não era nada da psicologia de fato, não. Ela era estudante de psicologia na época, ela era minha amiga de infância, ela me passou esse livro, ela me explicou um pouquinho do que era psicologia, eu falei, é isso aí que eu quero para minha vida. Uhum. E pronto, e está definido. Então, todas as faculdades que eu fiz, os vestibulares, né, foram para psicologia em todas as faculdades que tinham psicologia na época. Então, a questão para mim era certa e eu nunca tive dúvida disso. E foi curioso, assim, porque quando eu passei para a psicologia, eu na escola, eu era uma pessoa completamente diferente. Eu não gostava de ler, eu não gostava de estudar. E aí, quando eu passei para a psicologia, a primeira coisa que eu pedi para os meus pais foi a coleção de Freud. E aí, os meus pais assim, mas você que não gosta de ler, vai ler Freud? Então, eles me contam dessa mudança que teve, né? De um status enquanto estudante, de coisas que eu não gostava, para outro, enquanto estudante de psicologia, uma área que eu gostava e eu queria ler tudo. Na biblioteca da faculdade, eu fui a pessoa que mais pegou livro. A pessoa lá que gerenciava a biblioteca, ela me contou isso. Então, eu era muito afoita. Quando eu tinha um trabalho, na época não tinha internet, tá, gente? Quando eu tinha um trabalho, eu pegava todos os livros que existiam sobre aquele tema, eu lia todos os livros e eu fazia, tipo, esse roteirinho aí. Eu transcrevia o trabalho e aí colocava a música, filme, o que tinha para ser colocado ali naquele trabalho. Então, eu sempre tive certeza. Foi, sim, um mandato familiar, tá? É porque psicólogo é para curar os loucos da família, eu tenho os esquizofrênicos da minha família, então sim, é um mandato familiar, isso estava na minha alma, e quando eu vi, a minha alma correspondeu exatamente àquilo ali. É muito importante quando você fala isso, que eu brinco muito, gente. Se você não é o louco, se você é psicólogo e não é o louco da sua família, você veio para curar alguém, né? E é bacana quando a gente tem essa compreensão, que é um mandato. As profissões, elas são os mandatos familiares. O sistema, ele precisa da escolha da nossa profissão. Vocês falaram aí, como que eu escolhi? Eu fiz terapia, glória a Deus. Comecei a fazer terapia com 17 anos, até hoje nunca parei. Tô lá, não ganhei alta até hoje. O povo ganha alta, eu nunca ganhei alta na vida, tá? Nunca ganhei alta. Mas eu fiz muito novinha, eu saí de casa muito nova. Eu fui fazer escola técnica de formação gerencial do Sebrae. E no Sebrae, você participava de feiras. E eu fui. Cada um tinha uma empresa fictícia, mas ela funcionava ali dentro dos sistemas, dentro das empresas fictícias funcionava, não lembro mais, mas funcionava, e tinha as feiras e você tinha que vender. E eu fui uma das maiores vendedoras de uma feira em Unai. Eu fui uma das maiores vendedoras da feira inteira, eu fui a que mais vendeu o produto. E aquilo foi, assim, um show a mim. O que eu tinha feito? E foi uma super ideia minha. Eu era magrinha, bonitinha.
eu escrevi o nome da minha empresa com tudo em mim inteirinha. E eu saía vendendo os negócios. E naquele dia eu entendi que eu era ótima de marketing, ótima. E fiz isso uma parceria na minha cabeça que o marketing seria legal para mim. Quando eu fui fazer a inscrição do vestibular, eu estava no processo terapêutico. E aí fui eu no correio, fazia inscrição no correio, foi eu e uma amiga. E eu falei, mas e agora? Eu amo o meu processo terapêutico e eu amo publicidade. Como que eu escolho? Não dou conta de escolher. Vamos fazer o seguinte, eu vou preencher tudo aqui e você escreve o curso que eu vou fazer, você decide o curso que eu vou fazer e a gente coloca no correio e eu vou saber se eu passar ou não nessa profissão, nessa faculdade aí, né? E aí era psicologia, ela escolheu psicologia, então eu vim muito da escolha do outro e eu acho que isso faz todo sentido. E até hoje eu sou psicóloga. Sou psicóloga, adoro marketing, adoro, eu trago marketing para dentro da minha empresa, assim, né? E trouxe a publicidade. E eu tinha feito administração, então hoje eu trabalho com dinheiro, que eu acho que tem tudo a ver com essa escolha da adolescência, né? Mas eu falo para todo mundo, me aproveitem, porque eu vou ficar na psicologia do dinheiro pouco tempo. Não vou ficar lá. Daqui uns dias eu vou trocar. Não vou deixar de ser psicóloga, mas eu vou trocar e eu já vou para uma outra. Eu acho que eu trabalho mais com a psicologia do dinheiro, mais uns 5 anos no máximo. Depois eu ainda tenho 2 formações que eu quero trabalhar aí. E eu acredito que eu largo a psicologia do dinheiro daqui a uns 5 anos. Como que é isso? Como que é hoje? Antigamente, eu entrava dentro de uma empresa, eu aposentava dentro dessa empresa. Minha mãe e meu pai foram assim. Não, meu pai não. Meu pai saiu da empresa e montou outra. Mas como que é hoje? Eu não me vejo mais de 5 anos trabalhando com a psicologia do dinheiro. Não imagino. Eu acredito que eu realmente... eu quero ser junguiana, então eu acredito que eu ainda vou trabalhar com Jung e dinheiro, mas eu acredito que eu vou terminar trabalhando outras coisas. Não vai ser Jung, eu ainda tenho uma outra formação para fazer. Como que é isso? Como que vocês veem a carreira, as escolhas profissionais hoje? Rígidas, flexíveis? Como que é isso? Me fala um pouquinho. Opinião de vocês. Completamente dinâmico hoje em dia, né? Até na nossa época ainda era, porque a gente escolheu uma carreira, mas é o que você falou, né? Dentro da carreira, eu também comecei com RH, dentro de empresas, fiquei um bom tempo dentro de empresas, para depois eu buscar realmente aquilo que me interessava e entendi que a clínica conversava mais com a minha alma. Então, naquela época, se já era dinâmico, não de mudança de curso, isso já não era tão dinâmico assim. Hoje em dia, eu vejo que as pessoas que estão fazendo o curso, elas começam a desistir daquele curso várias vezes. Então, tem pessoas que saem de um curso, já pula para o outro, e aí já vai para outro, depende do que a empresa pede. Então, isso é, sim, ainda dinâmico. Né, existe essa movimentação, não só na carreira onde você escolhe ser psicólogo e tem várias áreas, como em outras carreiras. Eu estou fazendo um curso de administração, eu percebi que aquilo não é tão bom para mim, ou eu percebi que a empresa onde eu estou vai valorizar melhor um curso de direito, eu saio da administração e vou para o direito. Hoje já não se fala mais de ficar a vida inteira numa só empresa. As pessoas, elas buscam mais aquilo que dá satisfação. E às vezes, se a empresa não traz essa satisfação, né, não conversa com a alma da pessoa, ela sai da empresa e vai para outra coisa que para ela é muito mais interessante. Então, vocês acreditam que existe essa possibilidade de escolha, de começar e recomeçar aí, sempre, constante? Como que é isso? Sim, principalmente em se tratando do mundo atual, onde a longevidade aumentou. As pessoas hoje com 50, 60 anos, elas estão ativas. E aí, uma escolha que ela fez lá quando tinha 18 anos, talvez não faça mais sentido.
A pessoa tem outras motivações, outros valores, o que era importante para ela naquele momento passa a não ser, né? O tempo passa a ser, a qualidade de vida passa a ser um valor muito alto nessa idade. Então, as pessoas começam a fazer aí a caminhada de transição de carreira, né? De planejar, ou quando elas estão na carreira mesmo para aposentar e já ter um plano B, ou depois que elas aposentam, vão pensar nisso. Mas acontece muito esse movimento. Hoje é muito mais flexível. Eu também compartilho dessa ideia de que antes a ideia era que você entrasse e fizesse carreira em uma empresa. E a formalidade muito importante, o emprego formal, o CLT, a estabilidade. Hoje a gente já trabalha com a ideia de que o mundo é instável, talvez possa existir menos emprego e mais trabalho. E tudo isso vai mudando e a gente tem que ir se movimentando nesse sentido, entendendo o que o mercado está ditando. É muito interessante quando você fala de qualidade de vida, porque quando eu penso... na minha carreira, eu já fui psicóloga infantil, psicóloga de casal, hoje eu trabalho mais com a psicologia do dinheiro, quero ser junguiana. E eu imagino que eu vou terminar a minha vida trabalhando com o sentir, com as percepções, com os cheiros, com as meditações. Eu acredito que eu vou para uma coisa mais... que não é... Às vezes eu falo que é o sagrado feminino, mas não é o sagrado feminino. Eu acredito que eu vou para uma questão mais de sentir, de atenção plena. E aí você falou de qualidade de vida. Eu falei, caramba, eu tô caminhando, eu acredito que eu vou terminar minha formação, minha vida, trabalhando com isso. Eu imagino, gente... eu lá na minha rocinha, no meu sítiozinho, tranquilinha, fazendo as minhas meditações, trabalhando as minhas ervas, o meu sentir, com grupos de atenção plena, né, de calmaria. E você falou em qualidade de vida, né? E eu, gente, mas é isso mesmo. Eu fiz um projeto na minha cabeça... focando na qualidade. Eu quero uma qualidade para minha vida futura. Eu não quero mais trabalhar o tanto que eu trabalho, ou viajar o tanto que eu viajo. Não. Eu quero ficar lá, no lugarzinho, tranquilinho. Eu acho que eu nem compro esse lugarzinho, porque se eu comprar, eu vou para lá agora e não volto mais. Né? Mas é muito interessante como que a qualidade de vida vai comandando a sua vida, né? Vai mandando, você vai tentando olhar para a qualidade de vida. Como que eu posso fazer uma transição de carreira mais segura, correndo menos risco? O que, por exemplo, uma pessoa que está ouvindo esse podcast agora, que quer fazer uma transição de carreira, qual que é o passo a passo mais tranquilo, mais seguro para ele, se é que tem? Tem um pouquinho, né? Não é tão seguro assim. Até porque você não vai ter plena consciência e assertividade do que vai ser o futuro. Mas é possível você fazer uma transição de carreira já inserindo aquela carreira que você pretende, na medida do possível, no seu dia a dia. Então, o que a orientação, até que esse livro que você citou, ele dá? Pegue um momento sabático, não necessariamente férias, né? Você precisa de juntar um certo dinheiro para você ter um período sabático, para que você possa experimentar outras coisas na sua vida. Porque como que a gente vai saber exatamente o que é bom para a gente se a gente nem experimentou o que é aquilo? Então, a ideia do livro realmente é você ter essa experiência. Quando é uma carreira, eu estou numa empresa e eu quero fazer alguma coisa autônoma. Isso dá para fazer. Você inclui, obviamente você vai ficar sem tempo livre, mas você vai incluir nos seus momentos livres, num fim de semana, aquilo que você pretende fazer. Então, você já vai testando isso. E quando a gente fala de trabalho autônomo, é óbvio que você não vai ter sucesso de um dia para o outro, que eu vejo que muitas pessoas esperam isso. Esperam que, assim, elas terminam uma empresa, saem dessa empresa, montam um negócio e já estão esperando sucesso ali naquele dia. E isso não acontece assim.
a pessoa precisa ter visibilidade, credibilidade, para então vir a rentabilidade. Então, a primeira coisa é a visibilidade. Ninguém te conhece ainda naquela função. Todo mundo te conhecia na empresa que você trabalhava. Então, eu preciso desenvolver essa visibilidade, que você falou, né, do marketing, de se colocar, de ter uma página, uma rede social, para que a pessoa comece a entender que você também faz aquilo. Então, essa seria uma forma de garantir um pouco menos risco nessa transição de carreira. Ou seja, você começa aquele seu negócio ainda quando você está dentro de uma empresa. A empresa garante o seu salário e você vai fazendo gradativamente isso. Quando eu mudei como autônoma, foi exatamente o que eu fiz. Então, eu estava em uma empresa, eu tinha feito o curso de coaching, que a Aline foi lá, staff, e aí eu estava bem pensando isso, como que eu vou fazer? Então, eu fiz todo um projeto para começar a atuação na área de coaching, começar um pro bono, começar a divulgação, enquanto eu estava nessa empresa. E foi brilhante, porque deu certo, né? É claro que a gente vai ter que lidar um pouco com a queda salarial. Você não vai sair de uma empresa e vai ter o mesmo salário, os mesmos benefícios, né? E é muito o que nos prende nas empresas, é isso. Isso forma uma prisão, onde a gente fica só fazendo uma coisa que a gente não gostaria, a nossa alma está ali vendida para a empresa e eu não me permito sair disso, porque eu não me permito receber um pouquinho menos agora para receber muito mais depois. As famosas algemas de ouro, né? Famosa algema de ouro. Como que ela segura, né? Segura a gente aí, né? Lu, eu acredito que, e aí chamando de planejamento seguro, ou uma transição de carreira segura, não necessariamente é uma transição de carreira com garantias, mas eu acho que feita de forma segura, eu acho que ela passa muito pelo autoconhecimento e pelo planejamento das etapas, né? Então, você planejar o que primeiro você precisa fazer, você ter um cronograma, colocar isso numa linha de tempo. Tem 3 itens também que eu sempre gosto de avaliar quando a pessoa está pensando e tem ideias, né? Coloca essas ideias no papel e avalia 3 critérios, 3 peneiras. Isso é viável? Isso é necessário, pensando em termos de mercado, isso vai ter mercado. E paixão. Paixão é se isso conversa com a minha alma, né? Então, e eu peço essas pessoas para colocarem ali as notas, né? De 0 a 10, onde 10 a pessoa é muito apaixonada com aquela ideia, aquilo a preenche muito. 10, o mercado tem espaço, o mercado precisa disso. E 10 para viabilidade, no sentido assim, eu tenho dinheiro, eu tenho tempo, eu tenho tudo que precisa para eu fazer, para eu ir para esse caminho. E 0 já seria o extremo oposto, né? Então, entre 0 e 10 a pessoa faz aí essa análise e ela já começa ali a descartar algumas ideias, porque muitas vezes ela percebe que alguma coisa é meio fantasiosa, o mercado não vai, né, não vai absorver aquilo, ou que aquilo ali não é viável naquele momento, que talvez pode ser num momento seguinte, ela pode fazer uma transição para uma coisa e daí um tempo colocar aquela outra ideia também, né? Então, acho que são muito importantes esses 3 filtros, eles ajudam muito na hora de fazer essa transição. Porque é muito comum as pessoas chegarem cheias de ideias. E eu falo que é o momento de ter ideias mesmo. É o momento de você deixar florir. Primeiro, anota tudo. Não faz filtro nenhum de racional, não. Depois, você vem racionalizando. O que é viável, se tem mercado e se isso tem aí a ver comigo, com as minhas habilidades, com o meu propósito. Eu vou trazer para um outro lado aqui, mas é porque veio muito. Quando você falou na peneira, eu fiquei pensando na peneira da verdade. E vou contar por que eu pensei nisso, na peneira da verdade interna, assim, né? Quando eu atendia aqui em Belo Horizonte, presencial, eu atendia muitos advogados.
Hoje é psicólogo, né? Mas na época era advogado. Todo dia eu atendia um advogado. E o que acontecia com esses advogados? Eles não tinham feito estágio. E aí eles pularam a etapa do estágio. Alguns pelas suas particularidades, estudava de manhã, não conseguia estágio no tal horário, estudava longe, tinha que ir embora para casa, Belo Horizonte, região metropolitana, estudo aqui, vou para outro lugar, ou tinha que trabalhar, eu fiz direito, mas eu trabalhava em outra área, em outra coisa, e eu tinha que trabalhar o dia inteiro para pagar minha faculdade à noite. Então, cada um por seu motivo não fazia estágio. E aí, ela não se fortalecia enquanto profissional, porque nós precisamos da base, sabe? E essas pessoas chegavam para mim, não, Luciana, porque eu não gosto de direito. Eu falava, mas você não gosta de direito ou você não sabe direito? Uhum. E aí, quando você falou dessas peneiras, eu fiquei pensando na peneira da verdade com a gente, porque é um ato de muita humildade a gente ter que falar assim, não, espera aí, eu não sei, eu não tenho sustentação, eu não sei fazer uma peça, né? E aí, tem um significado, um conceito, desculpa, gente, um conceito da psicologia econômica que o dia que eu olhei para ele, eu falei, caramba, esse conceito ele é muito top, que é a aversão à perda. Nós temos muito medo de perder. Não só o dinheiro, a gente tem medo de perder o nosso status, a gente tem medo de perder aquilo que a gente já construiu. Então, quando eu olhei para esse conceito, eu falei, caramba, é isso que acontece na grande maioria das vezes. Essa pessoa formava, então ela já tinha um título que ela imaginou, um título que era esperado para a família dela, um título que correspondia às idealizações dos amigos, de tudo isso. E aí ela não corria risco de perder esse título, ela não corria risco de aprender. O que acontece com muitos psicólogos é de não correr risco. Eu já sou ótima na clínica. Como que eu vou ousar ir para as palestras, e se eu perco aquilo que eu já tenho? E isso essa peneira da verdade. Quando você foi falando, eu falei, gente, mas e a verdade? Porque às vezes não é que eu não quero trocar, que eu quero trocar de carreira. Às vezes eu não sei essa carreira. Eu não sei psicologia do dinheiro. Eu vou ter que estudar mais. E não adianta eu trocar. Eu não sei se eu viajei muito do seu tema, não. Não adianta eu trocar de psicologia do dinheiro para psicologia junguiana, que eu vou acabar fazendo o mesmo comportamento, me sabotando, não estudando tanto necessário, porque eu ainda não entendi que eu preciso fazer isso. Mas eu tinha esses pacientes e eu falava, mas não é contra, não é... Eu lembro até de dentistas. Não é que você não gosta dessa carreira, você não sabe ela, você não tem a menor noção do que é que você está fazendo. Porque aqui, e vale deixar claro, eu não sei com vocês, tá? Às vezes vocês fizeram uma faculdade diferente da minha, mas eu saí da faculdade e não sabia nada de psicologia. Eu não sabia nada, eu não sabia nem cobrar, eu falo isso, mas eu não sabia fazer um atendimento. Eu não tinha a menor noção do que eu ia fazer. Eu tinha noção que eu ia abrir a porta, eu ia trazer o paciente para minha sala, eu ia conversar com o paciente. Tá, mas... O quê, né? E aí, o que eu faço? Eu vou conversar o fatídico primeiro atendimento. Nossa, se eu contar para vocês um dos meus primeiros atendimentos... Eu era estudante, vocês veem que eu não tinha a menor noção. Eu era estudante... E o pessoal da região de Uberlândia foram para uma ponte por lá de Barjup. E a corda arrebentou. E uma menina faleceu. E um dos instrutores, isso aconteceu no final de semana, e um dos instrutores era o meu paciente de 7 horas. Era o meu primeiro paciente de 7 horas. Era o meu primeiro paciente da vida bomba. De 7 horas da manhã na segunda-feira. É essa pessoa que ainda estava naquele momento. Fui eu. Eu que fui responsável. E eu era a psicóloga que ia fazer esse atendimento.
era um caso que tomou repercussão no país inteiro, né? Então, gente, eu saí da faculdade sem ter a menor noção do que eu fazia, né? O que eu fazia? O que eu perguntava? E a grande maioria das faculdades sai fazendo isso. Então, quando você falou da peneira, eu penso nessa peneira. Eu não gosto da minha profissão, eu ainda não sei ela e preciso ter humildade para aprender. Mas não é a minha área, tá, gente? Eu só tô lembrando aqui que em vários atendimentos eu fazia essa pergunta. Você não gosta ou você não sabe? Acho muito pertinente isso que você falou. E quando eu recebo alguém que está insatisfeito com a carreira, eu ouço as insatisfações e depois eu sempre quero entender o contexto de vida dessa pessoa. O que ela está vivendo? Porque às vezes acontece isso, da pessoa levar a insatisfação para o trabalho como mascarando, né? E às vezes ela está com outros problemas. Ou às vezes ela está com um líder que ela não está se dando bem, mas não é a carreira em si que ela não gosta. É a relação que está ruim. Ou então é a relação que ela tem com o trabalho que está ruim. Né? E aí, não necessariamente é a carreira, a profissão, mas é a relação que ela estabelece, às vezes de ser workaholic, de não ter qualidade de vida, de não se cuidar. E aí, ela vai para outra carreira, para outra empresa, e ela vai repetir o mesmo padrão. Como eu já comecei falando isso, e aí você completou, tem pessoas que não tem tipo assim, não tem desejo nenhum por profissão nenhuma. Existe aquela que não se encaixa em profissão nenhuma. Isso é comum, isso chega muito no consultório, aquela pessoa que eu não sei. E qual que é o fio condutor? Eu não sei se eu posso perguntar isso, mas qual que é o fio condutor? Tá, eu não me encaixo em nada, não gosto de nada, não sei fazer nada. E aí? Então, nesse caso, isso não chega muito para mim. Chega para mim mais a pessoa que está em dúvida. Eu não sei se eu sigo isso, ou se eu sigo aquilo, ou eu estou em dúvida em 4, ou em 5, e às vezes nem tem nada a ver uma com a outra. Então, a gente faz um fio condutor nesse sentido de entender quem é ela. Eu vou muito para essas questões familiares, né? Eu faço o genograma das profissões, para entender, né, o que aconteceu. Eu faço um histórico para... se ela quer psicologia, bom, vamos entender como é que foi a história da loucura na sua família, se teve alguma questão. Então, a gente eu vou muito conduzindo para esse viés. Isso é mais comum, e eu não atendo adolescentes, né? O adolescente, realmente, ele fica mais perdido. Eu atendo só adultos. Então, Aline, se você tiver experiência com adolescente, contribua aí, porque eu acho que ele chega, assim, mais perdido. Eu vejo os adolescentes, e tem adolescentes que eles nem querem, por exemplo, uma carreira dessas que você precisa de formação na faculdade. Eu quero ser fisiculturista. É o que um cliente meu deseja. Quero ser fisiculturista. Então, ele não precisa de uma formação na faculdade para isso. Ele vai ter que ter todo um trabalho do corpo, né? Para que ele consiga chegar no peso que ele deseja. Mas diga aí, Aline, a sua experiência, se você já pegou adolescentes com essa questão. Com certeza. Essa semana mesmo eu fiz uma entrevista com uma e ela falou, não tenho nem noção, né? E aí o fio condutor é o autoconhecimento. É você trazer instrumentos que possam ajudar a pessoa a mapear. Quais são os meus interesses, quais são as minhas aptidões, trabalhar feedback também de pessoas próximas que ela confia, né, para ter um pouco mais dessa percepção do outro junto com a autopercepção que ela tem. Então, é basicamente trabalhar o autoconhecimento e trazendo também visão de mercado. Eu trabalho muito de forma dinâmica com orientação de carreira. Então, o que eu explico é que eles vão ser responsáveis ali por 95% do trabalho, porque é um trabalho muito dinâmico e que exige um alto grau de autorresponsabilização.
Então, quando o jovem chega para mim, eu faço uma entrevista com ele primeiro e pergunto: você está disposto a trabalhar? Porque você vai precisar fazer pesquisas, entrevistas. E aí, alguns ficam me olhando assim, né, assustados, mas depois eles se engajam com o processo, porque senão fica muito fácil. Vai lá, faz um teste. Seu teste deu que você é bom para medicina. Aí passam-se alguns anos fazendo lá, não gostei não, mas a psicóloga falou que isso era bom para mim. Então eu falo disso com eles e da importância deles se envolverem nessa escolha profissional. E aí os pais que estavam junto com essa menina essa semana, né? Eles falaram, nossa, na nossa época não tinha isso. Que legal essa forma de trabalhar, onde você coloca o adolescente, o jovem, como protagonista. Porque ele realmente precisa de ter aí subsídios para fazer essa escolha. E aí o meu papel ali é direcioná-lo com ferramentas. Vai fazer uma pesquisa. Eu dou ali o direcionamento do que pesquisar, né? Mas tem que ter uma parte muito ativa deles. Eu adoro suas falas que fazem eu ir longe, tá, Aline? Eu lembrei de um caso de um paciente meu que ele foi para a Polícia Militar. E ele fez o teste e a psicóloga falou que ele não era apto para a Polícia Militar. Ele não era para ele seguir essa carreira. E aí ele entrou com recurso, ele passou, né? E entrou com recurso e foi ser policial, né? Uns 8 anos depois ele parou no meu consultório, extremamente deprimido, com várias somatizações, com várias doenças. Ele tinha uma somatização na perna gigantesca. E a gente tinha estabelecido um vínculo já. E eu falava com ele, você brigou com aquela psicóloga, hein? Se você tivesse escutado ela te avisou isso há 8 anos atrás. E aí ele fala, Luciana, eu briguei tanto, eu xinguei tanto ela. Mal sabia eu que ela já estava trazendo as possíveis consequências, né? E aí é bacana porque a gente pode falar dos testes vocacionais, que eu não sei se foi esse o caso, tá, gente? Eu peguei... Esse é teste de concurso. Teste de concurso. Eu já apliquei teste de concurso também. Mas e os testes vocacionais? Como eles funcionam? Eles têm uma utilidade? É usável? Vocês indicam? Como que é isso? Ele faz basicamente isso que a Aline falou, né? Você ele nem fala exclusivamente em medicina, não na época que eu usava, né? Você é bom para a área humana, você é bom para a área exata. Mas assim, dentro da área humana, dentro da área exata, existem tantas as possibilidades. Então, assim, é como se ele não servisse muito para nada. Agora, quando fala de um concurso, aí a gente faz um teste de personalidade. Então, quando é concurso de polícia, que eu também já apliquei teste para ele várias vezes, ele vai avaliar, assim, se a pessoa tem uma certa impulsividade, agressividade, se ela está com controle racional ou se ela tem alguma tendência a alguma patologia, pode ter uma tendência depressiva, pode ter uma tendência ansiosa. Então, quando isso aparece no teste, ali já é um indicativo de que essa pessoa vai sofrer com aquela função. Hoje eu também aplico testes para as empresas para a entrada de candidatos. E é a mesma análise que se faz num concurso. Não é um teste vocacional. É um teste, assim, o perfil que essa empresa precisa, do jeito que a empresa funciona, com o chefe que essa pessoa vai ter, vai ser adoecedor para essa pessoa ou não? E eu ainda converso muito com os candidatos dizendo assim, olha, se você não passou, agradeça. Porque se você passa por uma coisa que vai te adoecer lá no futuro ou que vai ser ruim para você, isso não vai ser legal para a sua vida, não vai ser bom para a empresa e não vai ser bom para você. Eu não estou aqui só olhando para a empresa, não, eu estou olhando para o candidato também, porque não vai ser legal para ele. Ele vai entrar, ele vai ficar 3 meses e ele vai sair. Isso é muito importante, porque às vezes a gente quer tanto uma coisa e não entende que essa coisa pode ser ruim pra gente. Eu lembro de um processo seletivo do meu melhor amigo, né? Ele morava lá em casa, nosso melhor amigo. Era um banco, eu acho que... Eu tenho mais ou menos o nome do banco aqui. E era para ser protocolista.
o negócio. Então, ele ia fazer sempre a mesma coisa lá, né? Eu já fui protocolista. Eu trabalhei numa empresa de internet que era tudo... Os contratos, eu tinha que colocar todos os dias, de A a Z, todos os contratos que eram feitos. E era um trabalho que eu nunca terminava. Eu sempre fazia tudo a mesma coisa. E era a mesma coisa. E ele foi pro processo de entrevista e ele foi o primeiro... Quando perguntava assim, quem quer se apresentar? Ele foi o primeiro. Na hora da dinâmica, ele comandou toda a dinâmica. E ele falava que tinha uma senhorinha lá que nem respondia, o outro que nada. E aí veio o resultado, ele não passou no processo. Senhorinha. Isso. E aí ele ligou e falou, olha, eu queria um feedback. E aí eles explicaram, olha... Você não entendeu, o processo é para ser protocolista. Você vai fazer sempre a mesma coisa. E o feedback foi esse. Você vai fazer sempre a mesma coisa todo mês. Você, em 6 meses, vai estar dando ideia para a empresa e a empresa não quer isso. Então, ou você vai estar matando a empresa ou a empresa vai estar matando você. E isso foi super interessante. Esse retorno, eu achei que esse retorno da empresa foi muito bacana para ele. E como que é isso? Às vezes a gente quer muito uma coisa que não é o ideal pra gente. Eu sempre penso, eu tenho uma frase que eu gosto muito que é: qual foi a melhor coisa que não te aconteceu? Porque tem a melhor coisa. Qual foi a melhor coisa que não te aconteceu? Talvez uma das melhores coisas que não tenha acontecido tenha sido eu ir pra publicidade. Embora eu acho que publicidade e psicologia tem tudo a ver. Uhum. Eu acho que tem um fio condutor ali que que tem a ver comigo, que tem tudo a ver, sabe? Quando você falou profissões que não conectam, mas existe um fio condutor, na minha opinião, tá? Sim. Qual fio condutor é esse? Que fio condutor é esse que conecta a psicologia com a publicidade? Porque, por exemplo, para mim, os dois resolvem problemas. Então... Os dois também buscam o entendimento da mente do outro. Isso. Que a publicidade também precisa, né? Tem aquele livro Subliminar, que eu acho que conversa muito com a psicologia. Ele justamente fala das várias tentativas de vendas de coisas que eram exatamente iguais, mas as pessoas explicavam que era diferente. Então, isso é muito da psicologia também. Gente, só contar uma coisa aqui pra vocês. Eu achava que eu lia pra caramba. Até conhecer a Patrícia. Patrícia é minha aluna em 2 cursos, tá? Um já acabou, agora ela tá em outro. Eu falo, nós vamos ler tal livro. Em 1 semana, ela já leu o livro há muito tempo. É um terror, Patrícia, é um terror com o livro. Patrícia, que dica de livro é esse? Que livro que é esse que você tá indicando aí? Eu não sei o nome do autor. Ele realmente chama Subliminar. E ele fala das mensagens subliminares que tá na propaganda, no marketing. E aí ele fala, você coloca lá 2 meias exatamente iguais. Aí você coloca um cheirinho em uma delas. E aí a pessoa escolhe a que tem cheirinho. Uhum. E aí quando você pergunta, por que você escolheu essa? Ele vai dar toda uma explicação de que a trama é diferente, que os fios são mais suaves. Foi o cheirinho, mas ninguém percebeu que foi o cheirinho. Então, vem falando disso, né? Como a mente nos engana nas nossas escolhas. E eu acho que até vale, né? Sim. As escolhas profissionais, o quanto a mente também nos engana numa escolha. Você sabe que isso é quando eu tô dando curso, principalmente o curso de saúde financeira no consultório, eu falo, o seu sistema escolhe seu curso. Gente, essa é a hora que todo mundo me olha com uma cara. Porque meio que eu falo, não, perdeu a autonomia, não foi você que escolheu, não foi. O seu sistema escolhe a sua profissão. Já que você está dando dica de livro, tem um livro que eu amo muito, que é um romance, que chama Jardim de Inverno. E ele fala... Ah lá, ela já leu, não tem base. Não tem base. Foi você que me indicou, eu já li. Que bom. Jardim de Inverno. No final, ele conta a história de 2 moças. No final, apresenta por que elas escolheram essas 2 profissões. O quanto essas 2 profissões tinham a ver com a história da mãe dela. É muito legal. Eu gosto muito de romance. Eu gosto desses livros que você vai e você compra. Não, R$10 aqui, deixa eu comprar aqui. Eu gosto muito disso. Gente, vamos lá. Nós já estamos caminhando para o fim do nosso podcast. Um
perrengue na carreira de vocês? Eu acho que isso é muito importante de falar. Porque todo mundo acha assim, não, a carreira do outro é só sucesso. É um perrengue, vocês passaram por algum perrengue já nessa vida ou não? Todos os possíveis. Eu já passei perrengues de não ter sido escolhida numa empresa e de eu ficar muito chateada também. Já passei perrengues de dificuldades financeiras mesmo, né? Nessas transições, você vai para você larga uma carreira, vai para outra, e isso causa um perrengue. Mas o meu maior perrengue mesmo é na lida com as lideranças. Como existem lideranças doentes. E isso foi minha maior dificuldade. Foi o momento em que eu falei assim, gente, eu já passei da idade de ter liderança e eu vou para minha carreira solo, autônoma, porque eu não dou conta mais da liderança ficar dizendo, não, tem que ser desse jeito aqui, ó. Não pode ser diferente. Eu não dava conta mais disso. Então, o meu maior perrengue, que chegou até a me adoecer, foi nessa lida com as lideranças. Legal. Acho que o meu maior perrengue foi logo no início mesmo. Eu muito afoita para trabalhar. E aí, eu fazia de tudo. Eu atendia com shiatsu, porque eu tinha feito formação em massoterapia. Eu atuava com orientação vocacional numa escola. Eu fazia atendimento clínico. Eu atuava em empresa. E ia atirando para todos os lados com aquela ânsia, né, de recém-formada. E até que chegou um momento que eu falei, gente, não dá, né? Eu preciso começar a canalizar um pouco mais, porque senão, além de ficar muito perdida profissionalmente, não conseguir dar profundidade para as coisas, eu também não vou ter qualidade de vida. Então, acho que esse foi o meu maior perrengue. E cobrar, né? No início, o perrengue de cobrar, de colocar valor, é muito complicado, é muito difícil. Muito difícil. Você sabe que ontem eu falei isso, que eu queria... Ontem eu falei com uma amiga, uma das minhas grandes amigas. Eu falei com ela que eu queria trazer mais alguma coisa para eu ser boa em intervenções. Porque eu sou muito boa em diagnóstico, mas eu não sou boa em intervenções. Assim, intervenções, eu sou boa do diagnóstico. Eu seria a ótima pessoa que só faria genograma, assim, feliz da vida, né? Genograma financeiro, genograma de profissão. Eu, se fosse para trabalhar só com genograma, eu seria muito boa. E aí ela falou, Luciana, mas diagnóstico é seu grande diferencial. As pessoas não veem o que você vê. Seu grande diferencial é o diagnóstico. Aí passou uns minutinhos, ela me mandou uma imagenzinha. Ela mandou assim, siga os 2 coelhos. Aí era pegada de 2 coelhinhos, né? Aí você passava o próximo post e os 2 coelhinhos foram embora. Cada um foi para um caminho. E aí o último era, quando você segue os 2, você acaba não seguindo nenhum. Aí eu mandei, entendi, né? Que ela falou, aprofunda nisso que você é boa. E tá tudo bem ser boa só nisso. Você talvez não vai fazer os atendimentos, ficar anos fazendo atendimento mais. Já não dá mais. E tá tudo bem, né? Então, muito bacana isso que você falou de fazer várias coisas. Às vezes a gente não faz coisa nenhuma. Só acrescentando uma coisa sobre perrengue, que eu vejo hoje, também nos jovens de hoje, é que eles têm, muitas vezes, uma idealização de que a gente sai de uma era onde o trabalho era visto como uma coisa muito dura, muito sofrida, para uma era atual, onde o trabalho com propósito, né? O propósito, então eu tenho que ser feliz no meu trabalho. Ok, todo mundo precisa buscar isso, né? Ser feliz com o trabalho. Mas isso não quer dizer que não vai ter perrengue, né? E essa moçada de hoje, elas têm essa dificuldade de entender que qualquer caminho que ela escolher vai ter dificuldades, vai ter desafios, vão ter obstáculos. E eu acho que isso também hoje causa uma desistência muito rápida das coisas, né? Então, acho que entender que qualquer coisa que você fizer, qualquer carreira que você for, vai ter algo que você vai precisar fazer, é inerente àquela profissão, que você talvez não goste tanto, mas que faz parte, né? O psicólogo, ele não gosta ali de ficar gerenciando o financeiro dele, mas precisa fazer. Se ele quer ter uma carreira de sucesso, ele precisa fazer, né?
Bom, gente, eu quero agradecer a participação de vocês. Foi muito bom. Espero que vocês aqui de volta. Espero que vocês tenham gostado, né? E que vocês possam voltar. Sinta-se em casa aqui. Foi muito bom conversar com vocês, ok? Obrigada. Obrigada, Lu. Obrigada, eu. Então, vamos encerrando por aqui. Ficamos com Deus. Obrigada, gente.